Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade ao mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo eu vou continuar a história de Eldorado, vou apresentar um pouco mais sobre o Mact e sobre alguns personagens, além de um item que vai ser muito importante tanto para a história do próprio Mact, como para dessa saga como um todo. Então, para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu tô acompanhando o mangá de Sousou no Frieren desde o momento em que acabou a primeira temporada. Então, quando a primeira temporada acabou, eu comecei a acompanhar o mangá. E se você quiser saber tudo o que aconteceu até chegar em Eldorado, veja o link que vai estar aqui na descrição e também o card no final do vídeo, porque lá vai te direcionar pro primeiro vídeo da série e você vai poder assistir tudo, beleza? Mas dito isso, vamos para o assunto do vídeo. E vocês vão lembrar bem que no capítulo passado, terminou com o Denken falando que vencer o Mact em um combate era impossível. Só que ele deixou um mais no final. E é nesse ponto que começa esse capítulo. Porque ele diz o seguinte: de fato, vencer o Mact num combate é praticamente impossível. Só que talvez nós tenhamos achado uma forma, um meio de conseguir levar a vitória. E aí a Frieren se mostra claramente surpresa, que ela não esperava uma estratégia, uma ideia para efetivamente vencer o Mact. E o Denken, inclusive, diz que a Frieren deve estar se perguntando como que ele está vivo, porque ele revela uma coisa que provavelmente a Frieren já sabia, que ele entrou em Eldorado. Então ele falou: olha, eu entrei em Eldorado e ainda assim eu saí com vida. E a Ferne fica se perguntando se isso é tão grande coisa assim. E aí a Frieren diz que isso é grande coisa, que isso é notável, porque o Mact tem uma percepção, uma sensibilidade para mana que é sinistra. E nem a Frieren consegue esconder a mana direito dele, porque ele tem uma percepção, tipo, surreal. E o Denken fala que, de fato, ele entrou, que o Mact percebeu ele e, inclusive, mostra as memórias do Denken que o Mact apareceu na frente dele. E os dois se olharam com uma cara de como se eles já se conhecessem. E mesmo assim, o Mact deixou ele sair. E o Denken diz que isso mostra que o Mact não tem intenção de matar ele. E a Frieren acha estranho e até fala o seguinte: olha, ouvindo você falar assim, parece até que vocês dois têm um acordo. E aí o Denken fala o seguinte: é por isso que eu preciso contar a história inteira. E então o Denken começa a contar a história dele, e ele relembra que foi a Associação Mágica que fez a barreira que prende o Mact. Só que ele diz também que a Associação Mágica não fez mais nada além disso, só deixou ele lá e esqueceu o cara lá. E então o Lernen, aquele amigo dele, é que resolveu começar a fazer uma investigação para tentar resolver esse caso. E essa investigação, como vocês já sabem, partiu da própria vontade do Lernen. E o Lernen, nessa missão, recrutou a Edel e foram investigar Eldorado. E o Denken disse que ele recebeu, via magia mental, toda a informação que a Edel coletou. Porque por ela ser uma especialista em mente, ela consegue transferir as memórias e o conhecimento dela direto para a mente de outra pessoa. Então foi assim que ele obteve todas essas memórias. E agora ele começa a contar as memórias da Edel. E as primeiras memórias da Edel foi quando ela foi recrutada pelo Lernen. O Lernen chegou para ela e falou o seguinte: olha só, Edel, eu vou precisar de você para uma missão. E eu te garanto que você vai ser recompensada. Só que a Edel é meio preguiçosa e ela falou: eu não quero trabalhar não. Mas ele falou: cara, eu preciso de você. Não tem ninguém aqui, nem entre os magos de primeira classe, que tem uma capacidade mental, seja uma especialista em mente tão boa quanto você. E ela até lembra da Methode, mas e a Methode? Ele falou: olha, ela não é bem uma especialista mental. Ela faz várias coisas, mas em questão de poder mental, você é melhor do que ela. E aí ele diz que a missão deles vai ser em Eldorado. Só que aí a Edel acha muito estranho e fala o seguinte: olha só, eu acho que você está chamando a pessoa errada, porque vale lembrar que a minha magia mental não funciona em demônios. A magia mental só funciona em humanos ou seres parecidos, porque ela explica que para você usar uma magia mental, você tem que compreender a mente do seu oponente, ou pelo menos se afeiçoar aos sentimentos dele. Então tem que ter algum tipo de conexão.
E já que os demônios são feitos de forma completamente diferente, eles são feitos com matérias diferentes e também a mente deles funciona de forma completamente diferente, é impossível para ela, uma pessoa com poderes mentais, se afeiçoar ou compreender os demônios. Então, para ela é impossível usar poderes mentais em um demônio. Mas aí chega o Lernen e fala que ele sabe dessa limitação dos poderes dela. Mas ele fala o seguinte, e é exatamente por isso que essa não é a sua função. Você não vai tentar mexer na cabeça do Maqt, nem na cabeça de demônio nenhum. E ela fica sem entender, mas ele fala, só vem comigo que eu vou te explicar toda a história. E então o Lernen leva a Edel para um outro lugar, um lugar bem bonito, e mostra para ela um bracelete. E a Edel parece conhecer esse bracelete, tanto que ela fala o nome dele. Ela fala, esse parece o bracelete de pedra da soberania. Só que o Lernen diz que essa, na verdade, é uma réplica do bracelete da soberania. E ele diz que esse bracelete é o único item conhecido que é capaz de controlar a mente de um demônio. E ele também diz que no passado, o Gluck, que era aquele senhor de Weiss, daquela cidade que foi transformada em ouro, ele diz que esse cara conseguiu usar esse bracelete no Maqt. Então é uma coisa estranha, né? Como que o cara conseguiu colocar o bracelete num cara tão poderoso como o Maqt? Então já fica essa dúvida que é bem bizarra. Só que ele diz que aparentemente o Maqt obedeceu ele por um tempo, só que do nada ele se voltou contra a cidade, mesmo com o bracelete, e transformou tudo em pedra. Então o que ele acredita e o que muitas pessoas acreditam é que o bracelete por algum motivo parou de funcionar. E o pedido dele para Edel é bem simples. Ele falou o seguinte: Edel, é o seguinte, esse bracelete aqui é uma réplica, ele não tem função nenhuma, ele não tem poder algum. Porém, ele tem todas as magias, todos os encantamentos que tem no original. E eu quero que você, como uma especialista de mente, de magia de forma geral, decifre essas magias, porque eu acredito que o original esteja quebrado, esteja com algum problema. E a sua função vai ser restaurar o bracelete no Maqt. Já que ele ainda está usando, porque vale ressaltar também que alguns sobreviventes e algumas pessoas que viram o Maqt recentemente disseram que ele ainda está com o bracelete. Ou seja, ele não quebrou, ele não tirou. E é por isso que o Lernen acredita que ele não está funcionando devidamente. E o plano então é a Edel chegar lá, consertar o bracelete ou desfazer qualquer problema que ele tenha para que eles possam voltar a controlar o Maqt. Só que aí, pensa um pouco na cabeça da Edel. Pô, uma garota nova que tá só com a missão de chegar lá de frente com o Maqt e consertar o objeto dele. Aí ela falou assim, cara, você tá colocando um pouco de pressão demais em mim, cara, isso tá meio perigoso. Aí ela falou assim, tá, mas vamos supor assim que eu não consiga. E se der errado? Aí o Lernen vira e fala assim, aqui, como que você acha que eu cheguei a essa idade vivo? Ué, se não der certo, corre, velho. Fazer o quê? Dá no pé, não tem o que fazer. E aí, então, ela meio que acaba concordando e eles vão em direção a Eldorado. E nesse momento, o Lernen diz que ele já mandou uma equipe na frente para começar a coletar algumas informações. E essa equipe era composta por um mago de primeira classe, ou seja, algum cara muito poderoso, e esse cara especificamente era considerado um prodígio. Um cara muito talentoso, e ele foi junto com outros 5, se não me engano. 5 magos de segunda classe, todos eles muito experientes, porque afinal eles vão ter que entrar em Eldorado, né? Então, eles juntaram um grupo muito poderoso. E aí, quando o Lernen e a Edel estão chegando perto de Eldorado, eles veem somente um desses que foram enviados com uma marca de um corte no ombro, muito machucada. Era uma mulher. E aí, o Lernen pergunta, cara, o que aconteceu? E aí ela fala, olha, foi questão de menos de um segundo. Não deu nem pra conjurar a primeira magia, o primeiro feitiço. Em um segundo, todos foram exterminados. O Maqt matou todo mundo tão rápido que eu só pude correr. Não deu tempo de fazer nada. E aí o Lernen pergunta assim, como que você tá viva? Aí ela falou, olha, eu só corri. Aí o Lernen falou, não, deixa eu repetir a pergunta de uma forma mais clara. Por que o Maqt deixou você sair viva? Porque se ele quisesse, ele teria te matado junto com os outros na maior facilidade. E aí ela fala, bom, eu não sei, mas na hora que ela tá falando, ela começa a ver que ela começa a virar ouro. A mão dela começa a se transformar em ouro, e aí chega o Lernen desesperado e fala, vai Edel, tenta ler a mente dela o mais rápido possível. Aí a Edel vai tentar ler, só que ela vira ouro quase que instantaneamente.
E aí a Edel fala, não deu certo, agora já era. E aí o Lernen falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, agora eu entendi o porquê que o Macht deixou ela sair viva. Foi literalmente para nos dar um aviso de que ele pode matar qualquer um que entrar lá e que se alguém entrar lá, ele vai matar. E isso torna a coisa ainda mais enigmática por você pensar que o Denken entrou e o Macht não matou ele. Então como que funciona isso? Mas mesmo assim, esses dois continuam indo em direção a Eldorado e chegam em um lugar onde eles conseguem ver a barreira. E aí é legal que a Edel, ela saca umas coisas muito boas. Ela é muito boa para identificar a magia e entender como que ela funciona. Ela olha e fala assim, olha que interessante essa barreira, além de muito poderosa, ela impede que os humanos consigam ver Eldorado. Se um ser humano chegasse aqui, ele não veria nada no lugar da barreira. É como se só estivesse vendo floresta. E aí o Lernen fala, é bem verdade isso, um humano não pode ver a barreira, porque no início a barreira não tinha essa habilidade, era uma barreira comum. Só que as pessoas ficavam entrando em Eldorado, porque, pô, pensa bem, você é um cara ganancioso, imagine que você é um cara mega ganancioso, aí você vê uma cidade inteira feita de ouro, tu não vai dar uma checada? Ah, mas tem um demônio lá, depois a gente vê isso, pô, vamos lá tentar ganhar um ouro. E aí muitas pessoas estavam morrendo. Então eles mudaram a barreira, porque o Lernen também diz que essa barreira, ela só para demônios. Ela não é feita, ela não é uma barreira antipessoal, que nem naquela outra saga que eu narrei, que a Frieren levantou uma para proteger aqueles cristais de gelo, vocês lembram? Então não é desse tipo, é específica para demônios. Só que o Lernen diz que antes de entrar na barreira, ele quer levar a Edel para um outro lugar. E ele leva ela para uma casa onde tinha um senhor já bem velho. E o Lernen explica que esse cara era um morador da cidade fortificada de Weiss. Só que por muita sorte, eu ia falar outra coisa, mas por muita sorte, ele foi mandado em uma missão no dia que o Macht transformou tudo em ouro. Então ele sobreviveu. Só que ele tem as lembranças de tudo. Né, do Macht com o bracelete, do dia que o bracelete foi colocado no Macht, então ele sabia de tudo. E o Lernen falou para Edel ler a mente dele, olhar as memórias dele, para entender o que aconteceu, né, porque é de lá que vai surgir a pista. É lá que vai explicar tudo, tipo, como que o Gluck conseguiu colocar o bracelete no Macht. Esse cara deve saber. E aí a Edel faz o combinado, ela pega a mão dele, que ela precisa de um contato físico, e começa a lembrar das memórias do cara. E é aí que vem uma parte muito interessante, porque na hora que ele coloca o bracelete no Macht, o Macht tá meio que de joelho e estende a mão para ele colocar. Então assim, o Macht deixou por algum motivo o Gluck colocar um bracelete que controla ele. E aí o Gluck, que era o líder, coloca o bracelete nele e diz o seguinte: Macht, eu ordeno que você sirva as pessoas de Weiss e todos os seus descendentes. E além disso, você não deve cometer nenhum ato malicioso contra nós. E no momento que você demonstrar o menor sinal de malícia, você deve tirar a própria vida imediatamente. Só que diferentemente do que você pode estar pensando, a Edel ficou chocada com isso e ficou extremamente preocupada. Ela falou, cara, para tudo aqui e vamos embora, vamos adiantar logo a missão, porque eu presumo que o nosso plano, que a nossa esperança pode ter ido por água abaixo. Aí ninguém entendeu nada, e aí porque isso ela falou porque ela entende muito bem a mente de todo mundo, e ela conhece também os demônios. E aí o cara, o velhinho lá fala, ué, mas tem alguma coisa errada com o que ele falou? A Edel, não teria nada errado, seria perfeito, se fosse com um humano, mas com um demônio, isso não vai funcionar. E aí ela começa a se movimentar para ir embora, mas ela fala uma última pergunta, ela faz uma última pergunta para aquele velhinho. E ela fala o seguinte, aqui, me diz uma coisa, por que exatamente o Gluck quis controlar o Macht? E aí o velhinho disse aquela coisa que já tinham dito em outros capítulos. Olha, ele colocou aquilo para ter riquezas intermináveis, ter muita riqueza, porque o Macht transforma coisas em ouro, né? Mas aí ela não diz mais nada, e ela e o Lernen seguem em direção a Eldorado. Só que a Edel continua grilada, e ela fala o seguinte, ô Lernen, você não acha isso tudo muito estranho? Aí o Lernen, como assim? Tem muita coisa estranha nisso tudo, mas ao que você se refere exatamente?
ela fala assim, olha, realmente tem muitas coisas que não se encaixam, muitas peças que não se encaixam. Mas tem uma que me incomodou, que é o fato de falar que ele controlou o Macht para ganhar riqueza. Ora, o ouro tem o valor dele porque ele é uma coisa muito fácil de moldar. Já o ouro do Macht, se vocês vão lembrar do capítulo passado, ele é indestrutível. Então ele é facilmente reconhecido como um ouro falso, né? E assim, se ele não pode virar moeda, se você não pode fazer objetos com ele, ele não tem o valor de um ouro. Ele não daria para enriquecer. E assim, na verdade eu discordo um pouco disso. É óbvio que ele poderia não ter o mesmo valor do ouro, mas ainda assim a matéria dele é como se fosse ouro. Então teria ainda aquele status e teria uma utilidade, só divagando aqui, teria uma utilidade incrível que eu pensei aqui agora. Imagina, assim, se você pega a armadura de um guerreiro e transforma em um ouro indestrutível. Cara, você tem literalmente uma armadura de ouro, cara. Não é? Você faz uma armadura de ouro indestrutível. Pô, eu ficaria rico com esse poder do Macht. Juro pra você, naquela época, então... você não tem ideia, mas enfim. Voltando ao mangá. E nesse momento, eles finalmente chegaram em Eldorado. E a primeira cena que eles viram foi horrível, porque tinha um monte de estaca e um monte de cara praticamente empalado na estaca. Um monte de gente morta, assim logo na entrada de Eldorado. E aí o Lernen já fala, cara, que visão horrível, que visão terrível. Mas eles seguem entrando e começam a ver um monte de corpos, um monte de pessoas no meio da cidade, só que transformadas em ouro. Então assim, aparentemente eles nem estavam com medo. Eram pessoas andando normalmente no vilarejo e de repente foram transformadas em ouro. Tava todo mundo normal. Só que de repente o Lernen meio que para e fala o seguinte, Edel. E a Edel fala, eu sei. E aí eles viram pra trás. E quem está lá? O próprio Macht. Ou seja, o cara já sentiu a presença deles e já chegou lá. Tipo, em questão de pouquíssimo tempo. E o Lernen até fica surpreso, porque como ele mesmo diz, tanto ele quanto a Edel são muito bons em camuflagem. Só que o Macht meio que ignora ele e fala o seguinte, olha, vocês viram aquele monte de corpos na cidade. Vocês poderiam ter simplesmente visto aquilo e ido embora. E agora, por causa de vocês, eu vou ter que decorar Eldorado com mais 2 corpos. Tipo, que merda, cara. Que situação horrorosa. Só que o Lernen, meio sarcástico também, diz o seguinte... Aqui, Macht, você não tá sendo um pouco indolente, não? Indolente seria meio que, tipo, preguiçoso, meio desmotivado, porque... Tipo, você bota uns corpos lá, só pra ninguém entrar. Tipo, aquilo é como um aviso pra, ó, não entre. Aí chega o Macht e fala uma coisa que surpreende. Que ele fala o seguinte, olha, realmente eu coloco uns corpos lá de aviso, porque eu não sou chegado a combate. Eu não gosto de lutar. E infelizmente, tem pessoas presunçosas e audaciosas, feito vocês, que estragam a minha paz. Ou seja, o Macht meio que fez aquele meme. Virou pro cara e falou assim, olha a audácia desse filho da... Vocês sabem o quê? Ele fez exatamente isso, cara, que ele queria que eles não entrassem. Então, de fato, o Macht não gosta de combate. Ele bota aqueles corpos logo na frente pra intimidar as pessoas e elas irem embora. Só que aí vem uma parte muito interessante, porque o Macht normalmente usa tipo um casaco de pele no lado esquerdo dele. E nesse momento ele tira aquele casaco e ele faz um movimento com o casaco de uma forma que ele fica parecendo uma espada e ele transforma aquele casaco em ouro, né? E faz uma espada. Então como você não vai ganhar dinheiro com esse ouro, cara? Ele transforma um casaco em uma espada de ouro super poderosa. E aí ele tira aquela espada e o Lernen, vendo que não tem jeito, já dá um ataque direto no Macht, mas ele bloqueia com uma facilidade. Ele só usa a espada na frente e bloqueia como se nada tivesse acontecido. E o Lernen fala que até gostou de ser chamado de audacioso, que ele nunca tinha recebido esse adjetivo e que ele ficou até feliz com isso. E então os dois se preparam para o combate e é nesse momento que acaba esse capítulo. E para saber o que acontece nesse encontro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um like também, porque ajuda demais o canal, e deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Você acha que a Edel e o Lernen morrem? Você acha que eles sobrevivem? Você acha que vai ter luta ou não? Ou eles vão fugir? O que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários e vamos ver quem acerta no próximo vídeo, beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu agradeço demais a todos que ficaram até aqui e até a próxima!